É o melhor que eles têm para oferecer, o preço também é mais alto e a qualidade a gente vai avaliar hoje. Vocês sabem que a K&F Concept é famosa por entregar muito por um preço mais acessível. Eu acho que não é exceção aqui no caso desses filtros, né? Porque a gente tá comparando aí com filtros muito mais caros e aqui o preço é bem mais baixo, mesmo sendo salgado para nós brasileiros com a nossa moeda muito desvalorizada, né? A gente vai avaliar se vale a pena, se comparado com os outros filtros que eu já avaliei da K&F Concept, se eles realmente são muito bons. Do que a gente tá exatamente falando aqui nesse sistema de filtros? É um sistema de filtros ND e polarizado. E a grande diferença do que eu já tinha testado aqui na K&F Concept é a possibilidade de você utilizar filtros quadrados juntamente com um polarizado circular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vocês veem aqui o suporte para os filtros quadrados, ele permite você colocar 2 filtros quadrados além do polarizado que já tá aqui, ó, no suporte. E se você observar bem aqui, você vai ver que você tem o controle do giro, né, que você sabe para aumentar ou diminuir a quantidade de polarizado, você tem que girar o filtro, dependendo do ângulo da sua câmera, da sua cena. Você não vai ter que fazer girar assim, ó, o seu suporte. Você vai girar apenas aqui, ó. Isso aqui tá girando o filtro que tá meio sujinho, que eu já vi ali dentro. E ele entra por aqui, ó. Você tem esse sistema aqui, ó, que permite você tirar ou colocar o filtro polarizado, se você quiser ou não utilizar ele. Caso você não saiba para que serve um filtro polarizado, estou colocando aí na imagem uma foto que eu fiz com e sem o filtro polarizado para você entender. Ele basicamente serve para retirar reflexos indesejados e também para aumentar a saturação das cores. O efeito natural do polarizado é aumentar a saturação, porque boa parte dessa saturação é perdida pelo reflexo do sol. Então, tirando os reflexos do sol, você tem mais cor na sua fotografia. Eu gosto muito de utilizar o polarizado em várias circunstâncias, principalmente em fotografia de natureza, né? Que vai ser o principal assunto da pessoa que comprar um conjunto como esse. O outro grande diferencial desse sistema é esta moldura de plástico que vai ao redor do filtro. Então aqui você tem essa moldura que te permite não colocar a mão no filtro, ó. Você pode a qualquer momento manusear ele, colocar e tirar do suporte do filtro sem colocar sua mão no filtro. Então ele vai ficar mais limpo por mais tempo, né? Você não vai ter que se preocupar de estar limpando ele toda hora, porque você não está colocando a mão no vidro a toda hora. Ele vem com os adaptadores de lente com vários tamanhos de filtro, desde 67 mm até 82. Então, se você tiver uma lente muito pequenininha, tipo a do kit, você não vai ter como adaptar aqui nesse sistema. Tenha isso em consideração. Sua lente tem que ser pelo menos 67 mm, tá? Eu achei que podiam ter botado aí um adaptador para lentes um pouco menores, porque tem várias primes aí que não são 67 mm, são até menores, né? Você tem aqui o suporte, você simplesmente desliza o filtro para dentro e ele já está colocado aqui. E aí você tem o controle ainda do polarizado por trás aqui do filtro ND. E ainda te permite colocar mais um filtro ND na frente. Este conjunto que eles me enviaram é o mais completo, certo? Ele vem com 3 filtros ND. Ele vem com ND8, que corta 3 pontos de luz. Ele vem com o filtro 64, que corta 6 pontos de luz, e com um filtro ND1000, que é o que corta 10 pontos de luz. E tudo isso vai ser avaliado neste vídeo para ver se realmente corta 10 pontos de luz, se não tem color cast, se tem perda de nitidez. Filtro ND, o objetivo dele é basicamente aumentar o tempo de exposição, o seu tempo de exposição, o que permite você ver movimento onde você não iria conseguir ver sem o filtro ND. Se você tiver muita luz, você vai precisar de um filtro ND para ter exposições mais longas, como 10, 20, 30 segundos ou até minutos, certo? E aí você vai ter paisagens mostrando as nuvens em movimento, mostrando as árvores em movimento, mostrando água em movimento. Tudo isso é possível com o filtro ND. Nessas fotografias testes que eu fiz, eu não tinha nuvens se movimentando, não tem como ver, mas você vê ali as folhas das árvores se movimentando. Mas o objetivo principal
era ver se tinha color cast, que é essa variação de cor criada pelo filtro, se tinha perda de nitidez e também se o corte de luz anunciado é exatamente o corte que você obtém. Então agora a gente vai ali no computador dar uma olhada nessas fotografias. E para isso eu vou mostrar para vocês algumas fotografias que eu fiz no estúdio e também uma fotografia real que eu fiz lá no Rio Grande do Sul esse final de semana durante o carnaval. Então essa primeira fotografia é a fotografia sem nenhum filtro, que é a base, para a gente analisar se os filtros estão tirando nitidez, se eles estão fazendo color cast e tudo mais. Então essa aqui é a primeira fotografia e a gente tem a segunda fotografia que é com o polarizado. Ó, se você ver aqui na direita, aqui você está olhando para a fotografia com polarizado e olha como temos uma grande diferença aqui de saturação, principalmente. Parece que eu adicionei saturação e eu devo dizer que a fotografia na direita está um pouquinho mais quente também. Eu acho que jogou um pouquinho o balanço de brancos para o mais quente ali, certo? Me parece que aqui está um pouco mais azulado. A gente vai ver isso melhor depois no color chart ali. E a gente quer analisar aqui, primeiramente, o corte de luz. Mesmo sendo um CPL, a gente vai ter corte de luz. A gente teve mais ou menos um ponto de luz de corte, então o nosso CPL aqui ele equivale a um ND2, além do polarizado, certo? Porque na primeira fotografia a gente fez a fotografia em 1/60 segundos e na polarizada a gente fez em 1/25 segundos. Ambos casos com a fotometria zerada. Então a gente tem um pouquinho mais que um ponto de luz de corte aqui no polarizado, certo? Em termos de nitidez, vamos dar uma comparada aqui. A gente está em 271%, pode ser um pouquinho menos, ali por 185. E eu não consigo dizer que a fotografia com o polarizado tem menos nitidez. Se tiver algo mínima de diferença, não, mas realmente a nitidez dos filtros da KNF Concept é muito boa. Não dá para dizer que você perde nitidez. É quase nula essa perda de nitidez. Mas de fato, se a gente olhar para o tronco aqui está mais uma cor neutra, como estava lá na hora, e aqui está um pouco mais amarelado. Então, a gente teve um pouquinho de mudança de cor, é coisa mínima. A gente vai analisar isso melhor no color chart, mas aqui já deu para ver que ele ficou um pouquinho mais quente, certo? Tem isso em consideração. Agora vamos comparar a foto sem o filtro com a foto com ND8, certo? Se você comprar o conjunto inteiro, esse mais top, você vai receber o ND8, 64 e o ND1000. Então aqui a gente está olhando para o ND8. O ND8 ele corta 3 pontos de luz. Será que a gente teve o corte de 3 pontos de luz? A gente teria que ir de 60, 1/60 para 1/30, 1/15 e 1/8. E a gente ficou em 1/10 aqui, que é exatamente 3 pontos de luz, basicamente isso, né? Muito próximo. O que a gente vai observar? Vamos dar uma olhada aqui no tronco, que é a nossa área de foco, certo? Você pode dizer, nossa, mas não está tão focado. É porque realmente eu estou aproximando muito aqui, né? Se a gente tiver em 100% aí, ó. Olha como é que fica em 100%. E em termos de nitidez, eu posso dizer que elas estão idênticas, não teve perda de nitidez aqui. Vamos aproximar mais para ter certeza. Agora a gente está em 451%. E elas têm a mesma nitidez, não dá para dizer que houve perda de nitidez, certo? O que eu observo é que aqui nesse caso, parece que o Kelvin se manteve igual, não parece que ficou mais quente ou mais frio aqui no ND8, mas a gente tem um pouquinho mais de magenta. Olha só o tronco aqui, como ele ficou um pouquinho mais roxo, certo? Então, parece ter um pouquinho mais de magenta, mas, novamente, se você olhar o cenário inteiro, a fotografia é basicamente perfeita em termos de cor. A variação é mínima. Se houver alguma variação, a variação é mínima. Agora vamos comparar o ND64. Então aqui a gente está falando em 6 cortes de luz. Então se a gente saiu de 1/60, a gente vai para 1/30, 15, 8, 4, 2, 1 segundo. A gente tem que ter uma exposição de 1 segundo. E se você olhar aqui, a gente teve uma exposição de 0,8 segundos, um pouquinho mais curta, certo? Então a gente não tem exatamente 6 pontos de corte de luz, mas é tipo 5,8, muito próximo disso, muito próximo mesmo, certo? Então basicamente ele corta os 6 pontos de luz que são anunciados no filtro. E vamos olhar novamente o tronco aqui. Me parece que aqui é um pouquinho menos de magenta, é um pouquinho mais equilibrado, ainda parece um pouquinho magenta, certo? Em termos de nitidez, parece que estão idênticos ainda. Vamos aproximar mais aqui para dar uma olhada.
realmente eu não vejo diferença de nitidez, então muito próximo, certo? E por último a gente tem aqui o ND1000, que então a gente tem uma exposição de 8 segundos. Então se você olhar aqui, ó, olha como ficou bem mais borrado aqui pelo vento, tá vendo as grinfas da árvore aqui da araucária, porque elas se mexeram com o vento, né? Então a gente tem os 10 pontos de corte de luz, perfeito, era exatamente isso que a gente esperava, 8 segundos, mais ou menos isso. Em termos de cor, como é que a gente tá? E a gente tem um pouquinho mais de roxo aqui no tronco, certo? Em termos de nitidez, da mesma forma, tá perfeito, não vejo perda de nitidez nenhuma. O filtro tá excelente, sem perda de nitidez. Agora a gente vai para a parte mais técnica da nossa análise, que é o Color Chart aqui da Datacolor, que é padrão internacional de cor e tal. Isso aqui é utilizado para monitores, né? A Datacolor é famosa por ter aqueles leitores para monitores. E aqui a gente tem a fotografia padrão, que saiu da câmera sem filtro, certo? Então, vocês veem essas cores. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns colorcasts, né, algumas variações de cor que tem nesses filtros. Mas primeiro eu quero mostrar essa imagem para vocês que vocês estão vendo aí. Vocês veem que essas diferenças são mínimas. É muito difícil de ver aí nessa imagem o que mudou de uma para outra, certo? Mas aqui eu tenho ferramentas que eu consigo analisar exatamente o que mudou, como é que ficou a nitidez, tudo. Então vamos comparar primeiro com o ND8, que é esse aqui, ó. Então aqui a gente tem a fotografia sem filtro na direita e a com o filtro ND8 na esquerda. Você vê que em termos de nitidez, aqui dá para perceber uma leve perda de nitidez, mas é algo muito pequeno. Tem que fazer um zoom assim de 500%, certo? Você tem um pouquinho menos de nitidez aqui do que você tem aqui, mas é quase imperceptível. Vocês aí com a compactação do YouTube provavelmente não estão vendo nada, e mesmo eu aqui no Lightroom é difícil de ver a diferença, certo? E aí como é que a gente faz o teste? A gente vai ter a fotografia padrão aqui, que é essa aqui sem filtro, né, zerada aqui, certo? No Kelvin e no colorir, que é o tint. Ó, se a gente vier aqui no branco dela, certo? Ela tá zerada agora, ou seja, o branco é exatamente o branco. E agora a gente vem aqui na fotografia com o ND8, na verdade aqui é o polarizado, né, nessa aqui. E o que a gente percebe? Que ela joga um pouquinho de magenta para compensar o verde. Então ele tem um tinte bem leve de verde e um pouquinho mais quente, como eu tinha percebido. Então ele é um pouquinho mais quente, ele jogou um pouquinho de azul para compensar a cor, certo? Então, mas é algo muito pequeno que você só vai conseguir ver aqui basicamente nesse tipo de teste. Agora se a gente comparar com o ND8, ó, você já consegue ver que o preto tá um pouquinho magenta mesmo. Vamos zerar aqui no branco. Ó, você vê que ele jogou menos 15 do colorir aqui. Então ele teve que jogar um pouquinho pro verde porque ele tem mais magenta. Esse aqui, pelo que eu testei, é o que mais tem variação de cor, ND8, certo? Ele vai ter um pouco mais de variação de cor e jogou um pouquinho do azul também porque ele é um pouquinho mais quente. Agora no ND64, ó, só menos 4 de magenta, sendo que o original é menos 1, certo? Então ele é bem pouco magenta, bem como eu tinha testado lá nas fotos da árvore, que deu para perceber. Em termos de cor, ele ficou até um pouco mais frio, ó. Você vê que foi 50 para cima. Na verdade, em termos de cor, ele ficou zerado. O 64 não tem, ele é zero cor, né? Ele realmente é neutro em termos de Kelvin, né? O Kelvin vai ser idêntico, ele só vai ter um pouquinho de magenta colocado, mas é muito pouca coisa, né? Ele vai variar muito pouco mesmo. E agora quando a gente vai no ND1000 por último, vamos ver o que a gente obtém. Ó, a gente teve menos 9 no colorir, então ele é um pouquinho magenta também. E ele é um pouquinho quente, ele foi um pouquinho para baixo ali no Kelvin, mas tudo muito pouco. Não esquece dessa imagem, essa imagem é com a reprodução da cor que você obtém com eles realmente. Você vê que são basicamente idênticos, é porque eu estou querendo ser muito chato aqui, porque os filtros da KNF Concept são basicamente perfeitos, e eu tinha que mostrar para vocês que alguma coisinha de variação de cor eles vão ter sim, mas é quase imperceptível. Bom galera, esta foi minha avaliação aqui dos filtros da KNF Concept.
Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo. Se você se interessou em dar uma conferida aqui nos filtros, tem opções bem mais baratas que essa super completa que eles me mandaram. Eu recomendaria você pegar a opção com o filtro ND1000 e com o CPL, que você vai ter o melhor dos dois mundos ali. Você vai ter um super corte de luz, vai conseguir fazer qualquer tipo de fotografia. Você não vai precisar dos outros NDs mais fraquinhos. O ND1000 é o mais importante, certo? Se você precisar aumentar um pouquinho o ISO da sua câmera, abrir um pouco o diafragma, e você vai ter um pouco mais de luz entrando se você precisar para uma exposição não tão longa, certo? Então o ND1000 é o mais importante. Dá uma conferida, vale muito a pena esses filtros. Vocês viram que as variações de cor são minúsculas, a nitidez basicamente não tem perda de nitidez também, e os cortes de luz são exatamente os anunciados, muito próximo disso. Recomendo muito a compra. Olha, é o sistema de filtros mais top que eu já utilizei. E cada vez que a NFConcept me manda um produto, eu tenho a impressão que supera o meu máximo em filtros, em tripés. E não foi exceção aqui. Esse aqui é o melhor conjunto que eu já utilizei. Dá uma conferida aqui no link e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí se você quer ver mais vídeos sobre equipamentos, sobre tutoriais de fotografia. Beleza? Nos vemos no próximo e até mais. Valeu!